Olá você meu irmão, olá você minha irmã, a paz de Cristo no seu coração, como é que você tem passado? Bem, né? Graças a Deus, o presbítero William Alves mais uma vez aqui para trazer uma mensagem que possa falar ao seu coração da parte do Senhor. Gostaria de compartilhar uma mensagem com você que se encontra no livro de Lucas 19, vamos ler do 1 ao 3. Hoje nós iremos aprender um pouco de Zaqueu, vamos tirar grandes lições de, de como servir a Deus, de como estar na presença de Deus, de como buscar a presença de Deus, por mais que sejamos pecador, por mais que sejamos cheios de defeitos, cheios de erro, mas se nós estivermos decididos a servir ao nosso Deus, ao nosso Jesus, e eu tenho certeza que Ele capacita cada um de nós. A palavra do Senhor diz no livro de Lucas, capítulo 19, do 1 ao 3, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. E eu pergunto para você, neste momento já, vamos iniciar fazendo uma simples pergunta. Qual é a multidão que tem te oprimido? Qual é a multidão que tem pedido para que você venha estar na presença de Deus, para que você venha estar diante do nosso Deus, diante do nosso Jesus Cristo? Qual é a multidão que te oprime? É os seus afazeres, é as suas coisas particulares? O que vem? O que vem tomar? O que vem tomar o seu tempo? O que vem impedir de você chegar diante de Jesus, de você chegar diante do nosso Deus? O que tem impedido que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no seu coração? Aqui diante deste texto, nós estamos diante de um contexto muito importante para a época. Aqui a palavra do Senhor vai narrar um publicano, né? Zaqueu, um publicano, um homem rico, e Jesus que passava sobre a cidade, dentro da cidade de Jericó. Aqui nós podemos entender quem foi Zaqueu, quem era Zaqueu, o que fazia Zaqueu, de que forma Zaqueu vivia, o que levou Zaqueu a querer a presença de Jesus e como foi Zaqueu após conhecer Jesus, após Jesus entrar na sua casa, após Jesus restaurar a sua vida. É o que nós vamos entender um pouco nesse instante. Zaqueu, quem era Zaqueu? A palavra do Senhor diz que Zaqueu era um homem rico, chefe dos publicanos. Zaqueu era um judeu, um homem muito rico que morava na cidade de Jericó. Ele é um cidadão judeu, porém a Bíblia vem citar para cada um de nós que ele era publicano. Ele trabalhava ali na cidade de Jericó como chefe dos coletores de imposto para os romanos. Era um judeu que, porém, cobrava impostos do seu povo. Era um judeu, mas que, porém, ele extorquia o seu povo. Ele era mal visto pela sociedade, ele era mal visto pelas pessoas, porque ali, aquele povo, eles tinham mania, né, de extorquir, de oprimir as pessoas. E aos olhos daquela cidade, Zaqueu, não só Zaqueu, mas todos os publicanos ali, não era bem visto, eles eram vistos como ladrões, eles eram chamados de traidores. Por que traidores? Porque era judeu que estava em Jericó, mas porém eles cobravam imposto para Roma do seu povo, eles oprimiam o seu povo. Eles tiravam o que podia e o que não podia do seu povo. E aqui a palavra do Senhor vai narrar para cada um de nós também que Zaqueu, além dele cobrar o que era
o que era imposto por Roma, ele tirava ainda mais do seu povo. Ele tirava o excessivo do seu povo, aquilo que não era de direito, ele ainda fazia questão de tirar para ficar para você. Então era um homem, era um judeu que, porém, levava o seu povo a praticamente a miséria, porque pagar impostos já não era fácil, agora pagar aquilo que não era de direito era mais complicado ainda. Então os judeus, os publicanos ali eram olhados, eram vistos com maus olhos pelo seu povo. Publicano era ladrões, era chamado de traidores. Zaqueu viveu num tempo muito conturbado, em, em Jericó, porque se nós olharmos o contexto, nós vamos entender que os fariseus e os saduceus naquele tempo distorcia a palavra de Deus pelas suas tradições, né? Na casa de Deus havia comércio, não cuidava das viúvas, muito menos dos órfãos. Neste contexto, nós vamos entender também que Zaqueu acaba se corrompendo, dando vaga ao seu desejo de ganância, de poder, tornando-se um publicano. Precisava ser um publicano? Pode ser que não, mas que viesse ser um publicano, mas um publicano justo, um publicano correto, diante daquilo que era obrigado pagar a Roma. Era obrigatório pagar para Roma, né? Mas ele cobrava ainda mais. A história de Zaqueu, ela vai nos dar grandes lições de aprendizado, grandes lições de atitude, grandes lições de mudança, de transformação. Aqui nós vemos Zaqueu, um homem, a palavra do Senhor nos diz que é um homem de baixa estatura, mas porém sente o desejo, sente a vontade, sente o fervor no seu coração de conhecer a Jesus. Ele sabia que Jesus ia passar por Jericó e ele já começa então a antecipar de que forma ele iria conhecer Jesus, de que forma ele poderia fazer para ver Jesus, para conhecer Jesus. Mas o que nós temos que entender também é que quando nós queremos conhecer Jesus, Jesus já nos conhece há muito tempo. Jesus já prepara para cada um de nós uma ceia diante da tua presença. A palavra diz para cada um de nós aqui que Jesus passava por Jericó. Zaqueu queria ver, mas de que forma um homem pequeno, diante daquela multidão que seguia Jesus, diante daquela multidão que oprimia quem que quisesse aproximar de Jesus, diante daquela multidão tinha os curiosos, diante daquela multidão tinha aqueles que estavam em busca de milagre, diante daquela multidão estava o povo que queria o pão que saciasse a sua carne. E diante daquela multidão também, sempre tinha aqueles que queriam saciar o seu espírito, conhecer Jesus de verdade, andar com Jesus de verdade. Hoje nós, diante da sociedade, diante do momento que nós vivemos, não é nada diferente. Diante do momento que nós vivemos hoje, existe uma grande multidão que anda com Jesus, mas também tem aqueles que querem apenas milagres, que quer apenas ver o que está acontecendo, mas o dono do milagre, muitas das vezes são poucos que querem de verdade. E aqui a gente vê Zaqueu, um homem transformado, um homem que quer mudar a sua vida, um homem que quer redimir dos seus pecados e que é a presença de Jesus. Ele sobe sobre uma figueira brava. Por mais que seja Zaqueu de baixa estatura, ele busca ali uma oportunidade, ele busca uma forma, ele busca maneira de estar perto de Jesus.
de estar próximo de Jesus, de receber essa transformação que só Jesus pode dar para cada um de nós. A multidão, naquele instante que Zaqueu sobe naquela figueira, e quando lá em cima ele estava, dá para imaginar, muitas das vezes, você subir em cima de uma árvore, muito menos de uma figueira brava. E quando Zaqueu está em cima daquela árvore, passa-se Jesus e pede para que Zaqueu desça, que desça daquela árvore. Zaqueu queria ver Jesus, mas Jesus já sabia que Zaqueu estava ali. E eu tenho certeza também que você, nesse instante que vê essa mensagem, que ouve essa mensagem, você tem vontade de estar na presença de Deus, você também tem vontade de estar na presença de Jesus e não sabe de que maneira. Mas nesse instante, a palavra do Senhor diz para você também que Jesus já tem o momento certo, a hora certa, porque Ele já te conhece. Ele te chama nesse instante, que você possa também vir para a presença de Jesus, assim como Zaqueu fez naquele instante. E por mais que ele sabia que não seria fácil, porque ali uma multidão já andava com Jesus, ele achou ali uma maneira de estar na presença de Deus, na presença de Jesus ali naquele instante. E ele não importou com a multidão, ele não importou com a sua estatura, ele não importou com os seus pecados, com os seus erros, com as suas transgressões, ele importou com a sua transformação e a alegria de estar na presença de Jesus. Naquele instante, aquela multidão que oprimia Jesus murmuravam, ficaram bravos. Por quê? Porque Jesus falar com um pecador, com um publicano, que oprime o nosso povo, que maltrata o nosso povo, que tira aquilo que nós não temos, não é certo. Mas a felicidade era radiante na vida de Zaqueu, por estar na presença de Jesus, por estar na presença de Jesus naquele instante. E Zaqueu lá em cima daquela figueira, Jesus diz para Zaqueu, no livro de Lucas, capítulo 19, do 4 ao 5, a palavra do Senhor diz, assim correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Jesus já sabia que Zaqueu estava ali. Jesus já sabia que teria um encontro com Zaqueu naquele dia. E eu tenho certeza também que Jesus quer ter um encontro com você hoje. Jesus quer ter um encontro com a sua vida hoje. E pede para que você desça. Desça diante da presença de Deus, diante de Jesus e clame, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, ó Pai. Eis-me aqui um pecador, eis-me aqui um falho, cheio de erro, assim como Zaqueu fez. Zaqueu não importou com os seus erros, com os seus pecados, com as suas transgressões, não. Ele subiu naquela figueira decidido a falar com Jesus, decidido a ver Jesus, a conhecer Jesus, a entregar a sua vida para Jesus. Aí você começa a entender um contexto. Muitos diriam, mas se fosse um mendigo, se fosse um necessitado. Não, mas Zaqueu era rico, a palavra do Senhor, ela é categórica em dizer para nós que Zaqueu era rico, era um publicano, um homem de bens. Mas para que nós venhamos entender e compreender as coisas do Senhor, não importa se você é rico, se você é pobre, se você tem bens, se você não tem, na presença de Deus,
Nós somos todos iguais. Na presença de Deus tem salvação para mim, salvação para você. Independente da sua hierarquia, independente das suas condições financeiras. Jesus não olha para isso. Jesus olha para o seu coração. E naquele instante ele olha para o coração de Zaqueu. Por mais que Zaqueu fosse um pecador, Jesus conhecia o coração de Zaqueu. E naquele coração Jesus viu verdade. Naquele coração Jesus viu vontade, desejo de transformação. E quando Jesus pede para que Zaqueu desça daquela figueira braba, Jesus ouve da parte de Zaqueu, da alegria que Zaqueu sentia naquele instante. Ele disse que daria metade dos seus bens aos pobres e ainda restituiria 4 vezes mais a quem tivesse defraudado. Se eu tomei um real, eu vou devolver 4. E todos aqueles mais eu vou devolver. E se eu tenho tanto, eu vou pegar a metade e dar aos pobres. Veja o tamanho da satisfação de Zaqueu. Mas nesse instante eu compreendo que Zaqueu ele subiu naquela árvore, cheio de pecado, cheio de erro, cheio de nós, cheio de transgressões. Mas você pode ter certeza também que Zaqueu desceu daquela árvore transformado. Zaqueu desceu daquela árvore um servo do Senhor. Porque quando ele desce, a palavra do Senhor, ela é clara para nós, que Zaqueu, ele desce transformado, ele desce alegre, ele desce feliz, ele desce decidido a dar metade de tudo que tem aos pobres. Ele está decidido a restituir 4 vezes mais aquele que ele tomou dinheiro, que ele cobrou valores indevidos. E Jesus, é claro para cada um de nós também, que com as suas palavras sábias, ele disse que naquele dia havia chegado salvação na casa de Zaqueu. Porque Zaqueu também era filho de Abraão. Mas filho de Abraão, como assim? A fé de Zaqueu. A fé de Zaqueu. Abraão foi um homem de fé. Abraão foi um homem que andou diante da palavra de Deus. Diante daquilo que Deus tinha pedido para ele. Abraão, saia da sua parentela. Abraão, vai para um lugar a qual eu te direi. Então Abraão, ele andava diante da palavra do Senhor, da fé. Ele tinha fé. E a fé de Zaqueu faz com que Jesus diga a Zaqueu, porque Zaqueu também era filho de Abraão, assim como você. Você também é filho de Abraão, porque você tem fé. Eu não sei o tamanho da sua luta, eu não sei o tamanho dos problemas que você tem enfrentado ou tenha que enfrentar, mas pela sua fé, pela fé que você tem em Jesus, pela fé que você tem, que você vai vencer, que você é capaz. A fé de Abraão, ela é capaz de sustentar você, de te dar a vitória que você espera. Um homem rico, importante, mas porém desprezado naquela cidade. E você não, você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa que Jesus tem te guardado, que Jesus tem te protegido, que Jesus tem te dado o fôlego de vida.
Aqui nós olhamos para essa palavra. E quantos erros Zaqueu tinha. E mesmo assim Jesus teve misericórdia, porque conhecia o coração de Zaqueu. O nosso Deus, que é onipotente, onisciente, onipresente, naquele instante, ele sabia que Zaqueu estava naquela árvore. Pode ser que Jesus tenha passado naquela cidade apenas para que a transformação de Zaqueu pudesse chegar até mim e até você nesse instante. A onipresença, a onisciência, a onipotência de Jesus naquele instante foi capaz de conhecer o coração, de ler o coração de Zaqueu naquele instante. E aqui nós entendemos com esta passagem a coragem de Zaqueu, a atitude que Zaqueu teve, a ação que Zaqueu teve, a renúncia que Zaqueu teve naquele instante, de deixar o seu cargo, de deixar coisas grandes que satisfazia a carne de Zaqueu, para estar na presença de Deus. Por mais que as pessoas iam falar, por mais que as pessoas iam comentar, Zaqueu não olhou para isso. Zaqueu olhou para o sentir no seu coração, o ardor que ele sentiu, o fervor que eu tenho certeza que você também sente, de estar na presença de Deus, de buscar as coisas de Deus. E nós temos que entender que nós não somos juiz. Nós não somos juiz. E ali a gente pode ver que Jesus conhecia o coração de Zaqueu. A palavra do Senhor, ela diz para cada um de nós, no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vamos entender um pouquinho o quanto Deus nos conhece, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada aguda de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Aí você entende um pouquinho. Será que Jesus, o Espírito Santo, ele nos conhece? Ele vai até as medulas. Ele vai em lugares que os nossos olhos não conseguem ir. As nossas mãos não conseguem ir, mas Jesus, o nosso Deus, ele é capaz de chegar. Todos nós, meus irmãos, nós somos pecador, mas Jesus pagou um preço na cruz por cada um de nós. Jesus conhece o mais profundo do nosso coração. Jesus quer da nossa parte sinceridade. Jesus quer de nossa parte uma transformação, mas uma transformação que venha de dentro para fora. Jesus quer uma verdade do nosso coração, por parte dos nossos pensamentos, das nossas ações. Jesus quer um coração contrito, uma transformação verdadeira. Mas essa transformação tem que ser de dentro para fora, porque diante das pessoas nós podemos até nos transformar externamente, mas internamente Deus conhece o meu e o seu coração. Eu pergunto para você agora, qual é a sua dificuldade? Zaqueu enfrenta a multidão, um homem de estatura baixa, um homem criticado pela sociedade, um homem que já não podia mais ter o seu respeito diante daquela cidade, mas diante de Jesus foi diferente. Diante de Jesus, Zaqueu encontra felicidade, encontra paz, encontra transformação. Zaqueu passa da dor para a alegria, da dor para a ousadia, porque Zaqueu tinha bens, Zaqueu tinha tantas coisas, mas não tinha felicidade. Zaqueu não tinha paz. Zaqueu não era feliz.
Mas Zaqueu teve ousadia para estar na presença de Jesus. Zaqueu teve ousadia para enfrentar todas as dificuldades, para estar na presença de Jesus. E você? Qual é as suas dificuldades? O que você tem que enfrentar para estar na presença de Jesus? Para estar na presença de Deus? Ah, mas é porque eu fiz tantas coisas erradas. Não, meu irmão, não, minha irmã. Jesus conhece o teu coração. Jesus sabe tudo o que você fez, o que você pensa, o que você fala. Jesus conhece o mais íntimo do seu coração, independente do que você tenha feito. Jesus te conhece e te chama. Jesus quer entrar na sua casa. Jesus quer entrar na sua vida. Jesus tem transformação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios. Jesus quer te salvar. Jesus te ama. Jesus te ama. A palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, Jesus é a salvação, Jesus é a luz. A palavra do Senhor diz no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32, a palavra do Senhor diz: Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar o justo, mas os pecadores à conversão. Jesus te chama, independente dos seus pecados, dos seus erros. Jesus veio por mim e por você. Jesus veio pelos pecadores para que haja transformação, para que haja conversão. Conversão de alma, conversão de erros, conversão de pecados, arrependimento, transformação. E a palavra do Senhor diz também no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós erramos, todos nós pecamos, mas Jesus pagou um preço por mim e por você. Não importa o que falam, o que pensam de você, Jesus te ama, Jesus quer a sua transformação, Jesus quer a sua restauração. Aonde Jesus chega, a luz chega e as trevas vão embora. E Jesus tem luz para a sua vida. Jesus veio pelos perdidos, pois Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a salvação. Independente do momento que você esteja enfrentando, Jesus tem salvação para você. Assim como teve na vida de Zaqueu, Jesus quer a sua transformação. Zaqueu, ele sobe naquela figueira brava, cheio de pecados, cheio de erros, cheio de muitas coisas que desagradavam ao nosso Deus. Mas Zaqueu, ele desce daquela árvore, um homem transformado, um homem decidido a mudar, um homem que entrega a sua vida para Jesus e não importa o que as pessoas falam, o que as pessoas vão pensar. Jesus queria a sua transformação. Jesus queria a sua salvação, a sua mudança. Da mesma forma que Jesus levou salvação para a casa de Zaqueu, Jesus quer levar salvação para a sua casa, para a sua vida. Jesus quer transformar a sua vida também. Jesus tem coisas boas para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Independente do momento que você esteja vivendo nesse instante, Jesus é a luz, Jesus é vida, Jesus é amor, Jesus é transformação, Jesus é paz. E eu tenho certeza que assim como Jesus fez com Zaqueu, Jesus também tem salvação para a sua vida. Jesus tem salvação para a sua alma, acredita. Acredita, coloca os teus caminhos na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz, coloque os teus caminhos, coloque os teus pensamentos, coloque aquilo que você não consegue mudar nos caminhos do Senhor, que Ele transforma. Ele muda as suas veredas, Ele traz paz, Ele traz alegria. A palavra do Senhor diz que nós devemos clamar, que do céu nosso Deus ouve e responde com coisas grandes e firmes que nós não sabemos.
Então nós devemos clamar, assim como Zaqueu clamou. Zaqueu sobe diante daquela figueira brava. Ele clama por Jesus, ele busca Jesus, ele quer uma transformação. E eu tenho certeza que essa transformação você também quer. Jesus tem algo maravilhoso para a sua vida. Entregue a sua vida nos caminhos do Senhor. Fale com Jesus, fale com Jesus. Por mais que você venha achar que é difícil, não é fácil. É fácil. É só olhar para a dificuldade, para todas as dificuldades que Zaqueu enfrentou para estar na presença de Jesus. Ele não olhou para nada disso, ele não olhou para a sua estatura, ele não olhou para a multidão, porque ia falar, o que não ia falar, de que forma ele ia chegar, se as pessoas iam gostar. Ele queria, era a sua transformação, era a sua mudança. E eu tenho certeza também que Jesus tem mudança para a sua vida e que Deus possa continuar falando com você grandemente, que Jesus possa continuar na sua vida, nos seus negócios, na sua família, na sua vida sentimental, no seu trabalho. Que Jesus continua sendo o seu caminho, a verdade e a vida, porque Jesus, ele é salvação. E que você possa continuar ficando na presença de Deus, na presença do nosso Altíssimo, e que Jesus, por intermédio do Espírito Santo, continue fazendo morada no seu coração, assim como Zaqueu, Jesus também tem transformação para a sua vida. E que essa mensagem possa ter falado com você. Não importa o que você tenha feito, Jesus te ama. Não importa onde você tem passado, Jesus te chama. Não importa onde você esteja, Jesus está te vendo nesse instante. E que é transformação para a sua vida, e que é restauração para a sua vida. Que você possa ficar na paz do Senhor, e que Jesus, o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, possa continuar fazendo morada no seu coração. E que a paz de Deus continue reinando na sua vida.